E agora é sobre acolhimento na saúde mental, realizado na UBS da Vila Guilherme. O grupo que realizou esse trabalho é composto pela Marcele, né, Santos, o João Marcos Ferreira e a Jéssica Freitas Fernandes. A Jéssica Freitas também é a relatora do trabalho. Boa noite, Jéssica. Boa noite. Boa noite, vocês estão me ouvindo, me vendo? Estou te ouvindo super bem, também estou te vendo. Você está Então me tá ótimo. vendo? Sim, eu estou te vendo no meu celular, que eu estou aqui ao vivo também, porque eu já abri a imagem aqui para mim e eu não vejo mais ninguém. Porque você já compartilhou a tela. Quando Sim, você compartilha, geralmente some do computador mesmo, mas você vai aparecer aqui o tempo inteiro, tá bom? tudo bem. Então, vamos lá. Olha, Jéssica, eu já vou compartilhar a sua apresentação e você é responsável para controlar e manipular aí você também fez um banner para você manipular aí, tá bom? Excelente Tá ótimo. apresentação. Muito obrigada. Obrigada também a todos que estão presentes até agora, né? É o último trabalho, finalmente. Obrigada aí aos sobreviventes até então. Mas conhecimento, assim, nunca é demais, na verdade, né? Hoje está sendo um dia incrível. Para mim é a primeira vez que eu estou nessa apresentação, porque eu também sou transferida. A nossa professora e orientadora nos orientou a fazer em formato de banner, porque, se não me engano, era assim, na forma presencial, e seria interessante continuar nessa, dessa forma, né? Então, por isso que eu e a Júlia, que também é do meu grupo, nós fizemos dessa forma, tá certo? E eu achei incrível. Antes de começar, eu queria agradecer meus colegas, né? A Marcele, ao João, que participaram, a Júlia, que fez uma excelente apresentação, e a nossa orientadora, a Carolina, tá bom? E é o terceiro grupo da noite que está falando sobre acolhimento e saúde mental. E que incrível, porque eu falei, caramba, são três grupos que vão falar sobre acolhimento, como é que vai ser, né? Como é que eu vou falar? Vai ser muito repetitivo. Só que não tem como ser repetitivo, por quê? Porque acolhimento é algo muito amplo, é algo complexo, inclusive. E o Alisson, o Diogo trouxeram bastante coisas sobre o assunto, inclusive o Alisson falando sobre a reforma lá atrás, né, todo esse contexto, o Diogo trouxe mais coisas, como os próprios princípios que estão incluídos aí no acolhimento, e a gente, o nosso grupo, ele vai trazer mais a parte um outro olhar, que vai ser de uma forma diferente. Eu acho que vocês vão gostar dessa questão, tá certo? Eu vou introduzir um pouco aqui sobre o acolhimento e saúde mental, que é a postura ética, que implica na escuta do usuário em suas queixas, né? No reconhecimento do seu protagonismo, tanto no processo de saúde e adoecimento, e a responsabilização pela essa resolução, que é o que a gente estava conversando até na apresentação, se não me engano, do Diogo, né? Que o tratamento, o acolhimento do paciente em saúde mental, ele não pode ser diferenciado. Eu digo no sentido de que, só porque é transtorno mental, vou tratá-lo de forma diferente. Não, tem que ser um tratamento humanizado. Com um olhar diferenciado, sim, porque é um outro pilar da saúde, vamos dizer assim, mas jamais diferenciado, jamais excluí-lo. Já é um tratamento difícil esse tipo de paciente. Você excluí-lo é pior ainda para a condição dele. Então, jamais pensar dessa forma. E o acolhimento em saúde mental, ele é, assim, importantíssimo. Então, é muito interessante que a gente tenha essa vivência e esse entendimento disso, tá certo? E, além disso, é a ativação de redes de compartilhamento e saberes, né? A gente tem que sempre compartilhar a nossa educação em saúde mental para cada vez mais estar seguro no atendimento desse paciente, tá? O acolhimento, ele é um dispositivo para a formação do vínculo, que os meninos já explicaram muito bem, não vou ficar me alongando aqui, e esse vínculo da prática do cuidado do profissional e do usuário, né? Tem que ter esse vínculo. A saúde mental sem vínculo, ela não funciona. Eu preciso conhecer esse paciente. Claro, isso no modo de
toda profissional de saúde, ele tem que conhecer seu paciente a fundo, mas na saúde mental, mais do que nunca, a gente tem que ter ciência disso, tá certo? E existem vários dispositivos que a gente pode fazer esse acolhimento, como grupos terapêuticos e operativos, a gente incluir esse paciente no dia a dia ali, fazer grupos específicos, mostrar a ele que ele pode e deve ser incluso na sociedade como um ser como qualquer outro, entendeu? Mostrar e deixar aberto a isso. Abordagem familiar, isso é, sem dúvida, um dos componentes principais no acolhimento de saúde mental, porque a gente não tem que conhecer só o paciente, a gente tem que conhecer de onde ele vem, com quem ele mora, se ele tem família, se ele não tem ninguém, se ele mora na rua, que, se eu não me engano, o Alisson até comentou é triste essa realidade, muitas vezes a gente sai do CAPS, eu tive essa experiência com a Júlia semana passada, a gente foi num CAPS, e a gente saindo 6 horas da tarde, e vários dos nossos pacientes estavam ali, ajeitando o seu cobertorzinho, porque eles iam dormir ali mesmo, na porta, eles não têm para onde ir. Então, a gente precisa demais saber o manejo e conhecer a família desse paciente para poder ter um tratamento adequado, tá certo? Outra coisa são as redes de apoio social, tanto ao pessoal e do indivíduo, né? Grupos de convivência, para que ele possa ter perceber que ele pode ser incluído, né, em todos os aspectos, todos os trabalhos, enfim. Isso é muito importante, a convivência com outros grupos, e grupos de artesanato, de geração de renda. Geração de renda é muito importante, porque muitos, por conta da sua condição de saúde, não conseguem emprego, muitos, a família chega a abandonar porque ele é um custo, ele só dá trabalho. Então, você promover renda, ou possibilidade de um curso profissionalizante, para que ele tenha uma renda própria, sem dúvida nenhuma, é uma forma de tratamento para esse paciente. Então, a gente precisa, como UBS, trabalhar nessa questão de promover atividades como artesanato, por exemplo, e ele ter uma renda para poder sobreviver. Tá ok? Existe também o controle de estratificação de risco, né, que é o de Muster, mas que a gente conhece bem da coloração vermelha, laranja, amarela, verde, azul, que é o que classifica o risco do paciente, para a gente poder saber priorizar o atendimento desse paciente, né, quem a gente precisa atender de imediato, quem pode aguardar um pouco, e isso pode e deve ser feito dentro da UBS, não é só numa emergência psiquiátrica ou numa outra emergência comum. Isso tem que ser incluído na UBS e os profissionais de saúde, eles devem saber esse manejo, né? Devem reconhecer essa classificação para poder manejar esse paciente, por exemplo, num surto psicótico. O que fazer? Entendeu? E diante dessa realidade, né, que a gente já está comentando, é um estigma que muitos profissionais de saúde acabam recusando o atendimento do paciente devido ao risco de você estar com um paciente, né, de transtorno mental, o medo de atender esse paciente e o pior, o despreparo. Saiu aqui errado uma vírgulazinha, mas não tem problema. O despreparo dessa equipe, que isso é triste, mas é muito real. Muitos profissionais de saúde, mesmo formados, eles têm pouco conhecimento no manejo do paciente de saúde mental, e isso leva ao risco no atendimento, tanto para o próprio profissional quanto para o paciente, e o medo de atender. E por muitas vezes acontece o que já foi discutido aí antes, de passar para frente, né? Não é da minha ossada, deixa eu aconselhar, fazer a minha parte aconselhando e passar para frente, passar para o profissional que realmente entende do assunto. E não é bem assim. Não pode ser assim, na verdade. Todos nós que trabalhamos em unidade básica de saúde, a gente tem que ter... Por isso que o leque da unidade básica de saúde é muito grande. Então, todos nós temos que saber manejar por todos os lados. E não excluindo a saúde mental também. A gente tem que incluir. E aí, o objetivo do nosso estudo foi descrever o acolhimento na saúde mental, né, dentro da UBS, que no nosso caso foi a da Vila Guilherme, para desenvolver essa atividade na prática. Então, infelizmente, a gente não pôde vivenciar a prática por conta da pandemia, né? Muitos de nós não estávamos vacinados, então não conseguimos presenciar na UBS isso. Eu tive a vivência com a Júlia no CAPS, e deu para ter uma realidade um pouco disso nesse semestre, mas a gente conseguiu discutir
por via online mesmo, como fazer, como é que acontece. A nossa orientadora, ela já trabalha aí, se não me engano, há 15 anos na área da saúde mental, então ela conseguiu nos mostrar a realidade e chegar a esse ponto de discussão, o que acontece na realidade, o que a gente podia fazer para mudar isso. Então, foi bem interessante. Mesmo sendo no formato online, a gente conseguiu enxergar muita coisa. Então, o método foi esse relato de experiência, né? Foi construído através dos dados coletados, como eu já falei, nos encontros virtuais com a preceptora. E a gente seguiu aí os princípios de Marguerite, né? Que diante da realidade que a gente construiu dentro das discussões, né? Que no caso foi no acolhimento e como acontece pela experiência da professora que ela nos relatou, a gente viu lá, observou a realidade, o problema, como a gente disse, na saúde mental, como eu já falei, dentro dos dispositivos, de promover renda, de conhecer a família, da dificuldade do profissional de saúde de entender e manejar esse tipo de paciente. E aí a gente viu vários pontos chaves, foi construindo, juntou com o conceito, né, essa teorização que esse arco de Marguerite nos traz, e aí surgiu as hipóteses de solução, e a gente foi aplicando na prática, não no sentido da vivência física lá, mas de conhecimento mesmo, de como fazer, do que eu preciso fazer para mudar isso. Então, como resultado, a gente percebeu que a maior parte dos pacientes que vão à unidade de saúde, foi até discutido também, são para procurar resolução de um problema atual. Por exemplo, ele está com uma dor de cabeça alguns dias, e aí ele vai, como a professora falou, ele chega, aí geralmente a UBS já conhece cada paciente, opa, aquele ali, ele é de saúde mental, então já vai passando à frente, já não tem aquele vínculo, aquela escuta que é primordial no acolhimento e vai se passando. Outras coisas que eles vão ao UBS para troca de receita, prosseguir um tratamento sem avaliação correta. Você sabe se aquela receita está adequada para aquele paciente? Você sabe se está fazendo efeito aquela medicação? Você sabe se está precisando de uma terapia comportamental associada ou não? Se ele está indo a essa terapia, se já foi proposta para ele, se ele está tendo acesso a essa terapia, se ele está tendo acesso a essa medicação. Muita coisa dessa, infelizmente, por despreparo, passa a ser batido. Isso não pode acontecer. Então, e outra coisa, assim, que eles vão também, muitas vezes, para conversar, porque diante do vínculo que a gente fala tanto, ele se sente confortável de conversar, de se abrir lá na unidade básica de saúde. Só que não é só isso. A gente sabe que acolher é diferente de aconselhar, né? Simplesmente orientar ele em um CAPS, por exemplo. Não, é você sentar, conhecer, discutir o caso dele, fazer outras perguntas, formalizar ainda mais aquele vínculo e até, às vezes, descobrir coisas que você nem sabia. E você otimizar ainda mais esse cuidado do paciente, né? Então, a maior parte dos serviços da atenção primária se diz incapaz de atender, por exemplo, um surto psicótico. E aí, o que se faz numa atenção dessa? Contém, faz abordagem, medica, não sabe atuar. E sendo assim, então, uma dificuldade interpessoal. E aí, dessa forma, a gente viu a necessidade de investir mais em educação continuada das equipes multiprofissionais para melhor manejo e segurança do cuidado desse público. E aí, numa conclusão, né, nas considerações finais, a gente viu que, de fato, o estigma internalizado existe e vem dos próprios profissionais de saúde, em relação aos pacientes de saúde mental. Se a população tem preconceito, o profissional de saúde, mesmo com embasamento, também possui, infelizmente. Então, devemos dar o exemplo e é com conhecimento adequado que teremos segurança do cuidado desse paciente. Desta forma, melhorar o acolhimento, o manejo, a qualidade de vida, não só desse paciente, mas de seus familiares, de toda a equipe multiprofissional, é essencial. Então, aí estão algumas das referências, e era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada. Jéssica, parabéns, menina.
Bem que você disse, né, que apesar do tema ter sido repetitivo, cada um trouxe alguma coisinha. Você falou do estigma, olha só que bacana, né? E é bem isso mesmo, o paciente, ele é estigmatizado, né? Infelizmente. E no serviço de saúde, que é pior, né? Mas olha, parabéns. Agora eu vou chamar a sua banca. Quem vai presidir essa banca é a preceptora Cirsa, que já está aqui, junto com a Lília e a Sandra. Cadê a Sandra? Também está aqui. Eu passo a palavra à Cirsa. Boa noite, Jéssica. Boa noite. Tudo bem. Sobrou para você, né? Fechar o tema aí com chave de ouro, né? Que foi, ó, discussão em cima de discussão, né? Foi muito bom, né? Mas eu vou só contar uma historinha, vou contar uma historinha rapidinho para a gente fechar, tá? Quando você fala de conhecer a família, né? Conhecer as famílias para entender melhor. Quando eu entrei na FAM, a FAM tinha um projeto que é Adote uma Família, né? Hoje a gente já não tem, mas a gente tinha esse projeto. E aí, nós adotamos uma família, e nessa família nós tínhamos um menino de mais ou menos uns 12, 13 anos. E ele tomava respiridona, ia no posto, né? E a gente começou a acompanhar o Henrique, e aí o que a gente descobriu? Que o problema não estava no Henrique, o problema estava na mãe do Henrique. Né? Nós fizemos esse trabalho com o pessoal que está na 8ª etapa agora, né? A gente acompanha bastante. E aí a gente levou o problema para a UBS, conversando com o psicólogo, e a mãe começou a passar na psicologia, porque a mãe tinha tanto medo. Primeiro porque ela perdeu um filho já um pouco mais velha. Depois ela perdeu o pai da criança. E aí ela tinha medo, ela não deixava ele ir para a escola sozinho, ela não deixava ele ir no mercado sozinho. Então, ela travava tanto ele, que ele não tinha liberdade de vida. Aí ela achava que ele tinha um problema, que, na verdade, não era. O problema estava na mãe. Então, assim, conhecer a família, né? Abordar, entender como é o funcionamento dessa família, muitas vezes ajuda muito. Você consegue entender o que está acontecendo ali dentro. Realmente é aquela pessoa que está com problema, tem outros problemas que agregam mais aquele problema ainda, né? Uhum. Então, essa questão de conhecer a família é muito importante, né? E hoje, como nós estamos fechando aqui a psiquiatria, né? É legal, assim, você falar um pouquinho da saúde, eu até anotei aqui, né? Do conceito da saúde mental, né? Porque, assim, às vezes uma esquizofrenia, às vezes um transtorno bipolar, às vezes só um medo, né? Ou às vezes uma síndrome, né? Eu, por exemplo, tive uma síndrome. Quando eu comecei a dirigir, eu bati meu carro, eu fiquei 3 anos que eu não podia entrar dentro do carro. Né? Fiquei 3 anos, carro novo na garagem, e eu não entrava dentro do carro. Aí passei no psicólogo, né? Passei no psicólogo, e aí tirou aquele medo. Hoje eu dirijo para tudo quanto é lado e tal, entendeu? E aí as pessoas falavam para mim, você está com problema. Realmente eu estava com problema, porque eu não conseguia dirigir. E hoje não, hoje eu dirijo, vou para tudo quanto é lado, aí super tranquilo. Então, assim, você conceituar a saúde mental não quer dizer que você seja louco. Quer dizer que você está passando por um período que você precisa de uma ajuda. Essa ajuda pode ser pelo psicólogo, pode ser pelo apoio da UBS, alguém que possa te ajudar a sair daquela situação. Né? Uhum. Então, eu acho extremamente importante, mas gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Olha, saúde mental em si, né, essa questão do olhar amplo, desse leque multidimensional, vamos dizer assim, né? Porque você tem que olhar o paciente como um todo. É isso que você falou. Às vezes o problema, o paciente já tem um transtorno mental que é difícil de se trabalhar, e às vezes aquela condição está sendo piorada, por exemplo, por o excesso de cuidado da mãe, né? Não precisa de tudo isso. E somos nós, profissionais de saúde, que devemos ter esse olhar, essa perspicácia de perceber, opa, estou achando um erro aqui. Então,
e saber trabalhar, saber lidar com isso. E isso é muito comum. O profissional de saúde ele não pode se fechar num mundinho onde é só o paciente que eu vou ver. Ainda mais na unidade básica de saúde, ainda mais no NASF, né? Ainda mais na atenção básica primária. A gente tem que conhecer o paciente como um todo, para a gente poder ter um melhor cuidado. Então, sem dúvida nenhuma, eu sou apaixonada pela atenção básica por isso, por ter essa possibilidade do cuidado integrado real. Não os 15 minutos, apesar de muitas vezes o atendimento ser curto, mas você consegue, por mais vezes, perceber, hoje ele teve a consulta médica, amanhã tem um psicólogo, e você vai vê-lo de novo, como é que você está, e você conseguir pegar nesses ganchos de passar no corredor e ver seu paciente, e você saber se ele está num dia melhor, se ele não está num dia meio bom, o que está acontecendo. Então, isso, para mim, sem dúvida, não tem preço. E a gente saber como usar essas ferramentas e trabalhar, para mim é essencial. E é o que eu concluí. A educação do profissional de saúde vai fazer com que a gente tenha segurança de poder entregar isso para o paciente, né? É isso mesmo. Bem bacana, legal. Gostei. Parabéns. Obrigada. Agora eu passo a palavra para minha colega Lília. Boa noite, Jéssica. Boa noite. Fiquei muito feliz com a sua apresentação. E, assim, olhando o seu rostinho, percebe-se que você tem um perfil de UBS. Né? Eu achei obrigada. Muito simpática, e olha, muito agradável. Obrigada. Eu só queria comentar uma coisa, que assim, a gente passou por psiquiatria nesse semestre, e psiquiatria era algo que eu falava, jamais vou fazer, porque mas você entender, porque olha como a realidade é outra. E hoje eu tenho um outro olhar. Tudo bem que a gente não passou muito pela prática, mas a teoria e a gente conseguir, na vivência, né, dos encontros com a professora, ter essa percepção, passar pelo CAPS, como a gente está passando agora, a gente vê como é deficiente essa área e como ela precisa de pessoas que realmente sejam apaixonadas por isso, porque é muito carente. Muitas áreas são carentes, infelizmente, mas essa área, sem dúvida, Desculpa, você falou que travou aqui para mim. De fato, realmente existe essa questão da carência de profissionais nessa área. E também tem a questão, né, como você frisou, um despreparo, né, dos profissionais também nessa área. A gente, eu acho que para trabalhar na área de saúde mental, com criança, com idosos, tem que ter perfil. Nem todo mundo tem esse perfil, esse olhar diferenciado para esse tipo de público. Né? Então, eu sempre falo isso, que não adianta contratar pessoas para trabalhar em determinados locais de trabalho se a pessoa não tiver um perfil. Né? Porque aquela pessoa realmente ela vai ser um profissional frustrado, ela não vai acolher bem aquele paciente. Né? E é o que mais a gente precisa é acolher esses pacientes, né, de uma forma integral, humana, né, que é isso que faz toda a diferença, não é verdade? Sem dúvida. Parabéns, né? Parabéns mesmo, gostei bastante da sua apresentação. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Quero parabenizar pela sua apresentação, foi muito boa, muito esclarecedora. E realmente, para trabalhar com a psiquiatria, tem que gostar, né? Assim como a Circe, eu também já atendi paciente no qual o problema era a mãe, né? Que até diabetes ela arrumava para a criança e a criança não tinha, né, problema. Todo dia ela vinha na UBS, ela tinha necessidade de vir na UBS, arrumar algum problema para ela vir. Ela precisava. Então, às vezes, o problema maior está na família, né? Sim. Obrigada. É complicado, e a gente tem que ter essa visão, né? Tem que estar aberto a conseguir enxergar esses detalhes que muitas vezes passam batido. Então, por isso que
toda a área, eu tenho convicção que a gente tem que dominar a questão desse olhar, né? Infelizmente não é a realidade, mas a área da psiquiatria, você falou tudo, é uma área que realmente demanda muito isso, a pessoa tem que ter esse feeling de perceber, porque às vezes o paciente ele não fala, mas ele está pensando numa ideação suicida. E como é que você vai chegar nesse ponto para ele, entendeu? Então, você tem que ter essa percepção. E foi isso que me encantou na psiquiatria, porque eu gosto muito de ver a pessoa com essa empatia, sabe? De se colocar no lugar do outro e de tentar amenizar ao máximo a dor dele, para que ele pare com esse sofrimento. E a psiquiatria, ela tem muito disso, né? Eu não estou dizendo que eu vou ser psiquiatra, porque ainda falta muita coisa para a gente conhecer, mas isso que me encantou. Muito bom, parabéns. O fechamento, como a Carol disse, com chave de ouro. Você demonstrou domínio, você tem carisma, muito bem. O trabalho estava bem construído, com uma introdução, com objetivo, com método, com os resultados, nem que seja um resultado parcial, mas estava ali, e as considerações finais. Eu deixei todo mundo aqui para a gente fechar esse dia de hoje da sexta etapa, com 6 pessoas aqui dizendo que a gente está muito feliz com as apresentações, muito orgulhosa dos resultados que nós estamos assistindo hoje, colhendo, e eu queria estimular para que o próximo semestre, é um desafio, a gente faça esse PIAB realmente, a nossa segunda amostra, vire assim projetos interessantíssimos para publicação, para fazer a diferença onde a gente está inserido, tá bom, gente? Esse é o desafio. Obrigada a Jéssica, obrigada a cada um que veio aqui hoje e falou de forma com tanta propriedade, com tanta beleza, com tanto domínio. Obrigada aos preceptores que hoje estão no papel de banca, mas também que fizeram as orientações. Carol, a Priscila que não está, a Cissa, a Lília, a Sandra Catius que não conseguiu entrar porque está com a internet não muito boa, a Dami, a Juliana que também não pôde entrar, a Cláudia. Então, cada um de alguma maneira esteve com vocês nesses encontros. Eu queria avisar que as atividades da UBS continuam, depois do término do PIAB, o PIAB termina dia 10, é o nosso encontro, e depois vocês continuam, e aí a gente vai fechar o semestre com chave de ouro, tá bom? Boa noite. E eu gostaria de convidar os preceptores para a gente dar uma salva de palmas para o 6º semestre. Muito bom, pessoal, parabéns, viu? Parabéns. Obrigada em nome de todos os alunos. Isso, e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite.